Os espíritos da floresta me contaram. Tem gente que pensa que a riqueza está nos troncos vendidos sem vida. Por isso devasta as florestas. Tem gente que pensa que a riqueza está no ouro e, para extraí-lo, contamina a água dos rios com mercúrio, matando os peixes, matando o rio, intoxicando todo mundo. Tem gente que acredita que a riqueza está nas pedras, debaixo da terra, e faz buracos para arrancar os minérios lá de baixo. A riqueza está sempre na vida e nunca na morte. As pessoas não estão conseguindo ver que precisamos da terra viva, do solo fértil, do rio limpo, dos animais vivos, das árvores erguidas. A natureza é a grande mãe de todos. Nós somos parte da natureza. Foi desse lugar que todos nós brotamos. Se agredimos a natureza, agredimos a nós mesmos. Todos deveriam respeitá-la. Essa deveria ser a grande lei. Se nós cuidarmos da natureza, ela nos dará tudo. Dará o alimento para saciarmos a fome, dará a água para matarmos a sede. Se nós maltratarmos a natureza e poluirmos os rios, morreremos todos. Ficaremos no deserto, sem vida nenhuma, sem nada. Temos que proteger a terra para quem vive nela. Temos que pensar no hoje e no amanhã. Deveríamos todos parar, ficar em silêncio e ouvir o som do mundo. Ouvir o que a mãe natureza tem a nos dizer. Quem mora em prédios nessas montanhas de pedra tem que desligar o ar-condicionado, desligar a televisão, desligar o celular, abrir a janela, ver e ouvir. Ouvir. Isso é o Diário de Pilar na Amazônia. Bem-vindos a mais um episódio de Te Convencendo a Ler Esse Livro. E hoje eu trago pra vocês um dos livros que, assim, mudou a química da minha alma. Diário de Pilar na Amazônia. E atentem-se ao urgente. Conheci o Diário de Pilar primeiramente porque a escritora também é autora de Detetives do Prédio Azul. Eu simplesmente amo DPA. Mas depois eu conheci porque a minha prima teve que ler na escola a versão de Machu Picchu e eu já simplesmente me encantei por todos os personagens. Logo depois veio o filme versão live action. Que filme lindo! Que filme maravilhoso! Saí do cinema falando, eu preciso do livro desse filme. Dito e feito, aqui estamos nós. E eu sinceramente não entendo como que esse livro não é obrigatório em todas as escolas, leitura obrigatória pro Enem, pra vida. Porque a mensagem que ele traz é sinceramente muito verdadeira e muito dura sobre a realidade da natureza e do nosso planeta em geral. Ele traz tópicos de consciência ambiental de uma forma tão forte, emocionante e até divertida que eu simplesmente tenho vontade de sair na janela e começar a gritar: salvem as árvores, o planeta precisa escutar a nossa voz. Inclusive é o que eu vou fazer agora. Salvem as árvores, o mundo precisa escutar a nossa voz! Tá, eu sei que isso não é o suficiente, mas estamos começando alguma coisa. Voltando ao assunto, esse livro traz uma história tão rica em aventura e sentimento que deixa muito livro de fantasia infanto-juvenil lá da gringa no chinelo. Respeita a soberania brasileira que nós está com tudo. Isso sem falar em toda a bagagem cultural que esse livro traz, contando muito sobre a vida na Amazônia e sobre a história indígena, que é a verdadeira história do Brasil. Não é importada à força pelos portugueses, mas sim a história dos povos originários que já estavam aqui e são donos dessas terras por direito. Enfim, se todo mundo entendesse a história de verdade que esse livro passa, nós não estaríamos nos encaminhando para a ebulição global e nem sequer haveria pessoas passando fome nesse planeta. Até porque a Pilar alugou um triplex na minha cabeça quando ela simplesmente soltou a ideia de que não existiria desastre ambiental e muito menos fome no mundo se todo mundo plantasse árvores frutíferas por aí. Mas irmão, como não tem uma política pública que obriga todo ser humano a plantar árvore frutífera, simplesmente essa é a resposta para a fome no mundo e para a devastação. Como que ninguém nunca pensou nisso? Para terminar, eu vou deixar uma citação do próprio Breno e da Pilar, para ver se vocês botam a mão na consciência e correm para ajudar a salvar o planeta, porque a gente não tem todo esse tempo que a gente pensa que tem, tá? Para que mais estacionamentos? Quem respira a vaga de carro? Será que os adultos esqueceram que são as árvores que transformam gás carbônio em oxigênio? Falou Breno. Isso aí. Precisamos de mais árvores. Árvores para os passarinhos pousarem, árvores para dar frutos para todos, árvores para dar sombra, árvores para proteger o solo, nenhuma árvore a menos, falei. Queremos mais ciclovias e que surjam outros meios de transportes mais criativos e menos poluentes do que os carros a gasolina, emendou Breno. Quem sabe um dia não teremos ônibus movidos a energia solar ou a lixo orgânico?
Até quando vão saquear as árvores da nossa terra sem plantar nada de volta? Completei. Sabe, Breno, se a gente plantasse uma árvore toda sexta-feira, podíamos criar o Clube das Cestas Verdes, Pilar. É mesmo, se cada criança sonhasse em plantar árvores como nós. Vamos reivindicar mais terrenos ao prefeito, ao governador, a todos os governantes. Vamos. Queremos novas praças, hortas públicas, mais pomares, novas florestas. Será que vão nos ouvir? Seremos muitos. Eles vão ter que escutar o que dizem o Clube das Cestas Verdes de todas as escolas. Plantar uma árvore por semana, pelo menos 4 árvores por mês, 52 árvores por ano. Em 20 anos eu poderia plantar mais de 1000 árvores e... Uau, que sonho! Era isso que eu queria mesmo. Quem sabe um dia as pessoas vão apontar para mim na rua e dizer: olha só, lá vai aquela garota que plantou 1000 árvores. E eu vou encher o peito de oxigênio, repleta de orgulho. Gente, o mundo pede socorro. E se a gente não socorrer, não vai mais ter tempo. E é a gente que vai pagar o preço. Enfim, espero que tenha te convencido a ler esse livro e tenha te dado uma baita crise existencial. Tchau!